Graças a Deus, a paz do Senhor para todos. Gostaria de trazer um pequeno e rápido estudo no que diz respeito à Trindade. Nós sabemos que Deus, ele é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E assim como Deus, ele é trino, nós também somos trino em espírito, alma e corpo. Por quê? Porque Deus nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança, como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1, verso de número 26, da qual o próprio Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E até mesmo a ciência, mesmo que sem querer, complementa ao dizer que o corpo humano é constituído por 70% de água e 30% de alimento sólido. Isto o corpo humano. Nós sabemos que o planeta Terra é constituído por mais água do que terra no mundo. E Deus fez o homem da terra, como está escrito no livro de Gênesis capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Primeiro ele fez esta matéria chamada corpo do pó da terra. E soprou o Espírito. E a junção do Espírito com o corpo nos formou a alma vivente. Eu quero falar sobre a ação da existência da Trindade na criação do mundo. Mas antes, uma pequena introdução. No livro de Lucas, capítulo 10, verso de número 18, está escrito que Cristo viu Satanás ser expulso dos céus como um raio. Ou seja, antes mesmo de Cristo se materializar na forma humana, antes mesmo de Cristo se redimensionar na forma humana, ele contou aqui na terra que viu Satanás ser expulso dos céus como raio. Passagem estas que tem relação com o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo de número 7 ao 9. Se você for ler, você vai ver que o anjo Miguel, juntamente com os seus anjos, batalhavam com o dragão, a antiga serpente, isto é, Satanás, que engana todo mundo, e que Satanás e seus anjos foram precipitados aqui na terra. E vale a pena ressaltar que, assim como Deus usara a jumenta para falar com Balaão, assim Satanás usou a serpente para enganar Adão e Eva. Vejamos que Cristo, que aniquilou-se a sua forma divina, tomando forma de homem, ele contou que viu Satanás ser expulso dos céus como raio, cumprindo-se o que está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra verbo significa palavra, mas segundo o dicionário, a palavra verbo existe vários outros significados, e um dos significados é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a Trindade Santa, Pai, Filho e o Espírito Santo. A segunda pessoa é o Filho, e o Filho é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, aonde surgiu a origem de tudo, aonde surgiu a raiz de tudo, aonde surgiu a criação de tudo, livro de Gênesis, e que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e Deus disse, no livro de Gênesis capítulo 1, verso 26, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele disse no plural. Geralmente nós usamos a palavra no plural quando há mais de uma pessoa. Vejamos o exemplo. Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus os céus, no plural. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a ciência já afirmou que há mais de um céu. Que o primeiro céu que nós vemos é o céu atmosférico. O segundo céu é o céu cósmico. E que há um terceiro céu. E até mesmo o apóstolo Paulo escreveu dizendo no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, verso de número 2, que conhece um homem se no corpo não sabe, se fora do corpo não se sabe, mas que foi arrebatado até o terceiro céu. E creio que Paulo estava se referindo-se a ele mesmo, pois lhe foi colocado uma espinha na carne,
para que não se gloriasse. Vejamos aqui que Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E está escrito lá, está escrito que no princípio era o verbo, ou seja, no princípio era a palavra. E a palavra prefigura-se o Filho. E que se Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, como se tivesse mais de uma pessoa, quem ele estava se referindo-se? Isto me leva a entender que na criação do mundo, o Filho acompanhou o Criador de todas as coisas. Vejamos aqui que no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, ou seja, Cristo, ele prefigura-se a palavra. E certa feita o mestre foi indagado no que diz respeito a isso, dizendo: que sinais fazes tu para que creiamos que tu é o Cristo? Pois nossos pais comeram o maná lá no deserto e viram os sinais. E Cristo responde lá no Evangelho de João, capítulo 6, verso 31, verso de número 32 e 33. Cristo disse assim, disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Ou seja, pão na Bíblia prefigura-se a palavra. E a palavra, ela é o próprio Cristo. Talvez você esteja cansado de palavras e mais palavras, mas eis aqui o verdadeiro pão do céu. A verdadeira materialização da palavra, que é Cristo. Pois no Velho Testamento, quem pecasse, segundo o costume sacerdotal, pegava-se um cordeiro sem mácula, apresentava-se ao sacerdote, a pessoa que pecou colocava a mão sobre o cordeiro, e segundo a lei, quem pecasse era morto, então os pecados da pessoa passavam para aquele cordeiro, e o cordeiro era sacrificado. Então este pão que desceu do céu, que é Cristo, ele veio. Até então o Espírito, a ação do Espírito agia ao redor, mas não em nós. E Cristo nos diz no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do verso de número 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Evangelho de João 14, versos 16 e 17. Pois bem, cumprindo-se então que, segundo a linhagem sacerdotal de Melquisedeque, iria até Cristo, quando Caifás se apresenta diante de Cristo, rasga suas vestes, ali ele passa a herança sacerdotal até Cristo. As suas vestes sacerdotais diante de Cristo, ele passa ali a herança sacerdotal para o Cristo, e Cristo é sacrificado na cruz, dizendo: consumado estás. Então o Espírito passa a operar em nós naquele exato momento. Tanto que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, para finalizar aqui, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Verso de número 8, do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Veja, quando teve a descida do Espírito Santo em Pentecostes, Atos 2, os discípulos já não eram mais o mesmo, depois que o Espírito passaram a habitar dentro deles. Andando sempre na comunhão do partir do pão. E aonde eles passavam, sinais aconteciam.
porque o Espírito passava a habitar dentro deles. E eu quero deixar isso bem claro e aqui encerrar minha participação, e creio que todos entenderam no que diz respeito da ação da Trindade, que de Gênesis até Apocalipse vejamos aqui a ação, porque há sempre pessoas que pregam contra isso, que creem que há uma discussão teológica de respeito disso. Eu quero aqui deixar meu ponto de visão e agradecer aqui a minha participação.